Então, hoje a gente vai falar sobre a virtude da humildade. Essa virtude é uma virtude que a gente abordou já nas virtudes cardeais, aquelas 4 virtudes principais que Aristóteles fala que a gente precisa ter como base bem desenvolvido para que nós sejamos consideradas, né, considerados seres humanos maduros. E algumas virtudes vão descendendo, né, essas virtudes morais que vão descendendo das virtudes cardeais, são como hábitos que a gente precisa assumir na nossa vida, são como comportamentos que a gente precisa ter para que nós possamos estar cada vez mais alinhadas àquilo que Deus espera de nós, aquilo que nos traz mais plenitude enquanto seres humanos adultos que somos. E a virtude da humildade, ela é uma virtude que depende muito do nosso processo de amadurecimento. Então, a aula de hoje ela vai ter um viés muito espiritual, a gente vai olhar muito para essa parte espiritual. E um dos livros que eu me baseei para essa aula de hoje é o livro do Francisco Fauzi, A Porta da Humildade. Quem não leu esse livro ainda, eu sugiro muito que leia, é um livro muito bom, principalmente para esse relacionamento com Deus. É um livro que abre realmente muitas portas. E eu vou falar um pouquinho para vocês também sobre a relação ego-self que o Jung traz na teoria junguiana da psicologia analítica nesse processo de individuação do ser humano. O que acaba acontecendo? Vamos começar então pela parte do Jung, e depois a gente vai entrar com alguns tópicos que eu fui anotando aqui para vocês em relação à parte espiritual dessa virtude. Quando a gente nasce, nós não temos esse ego bem desenvolvido ainda. E é por isso que nessa primeira infância, muito do que os bebês, as crianças pequenas manifestam é ainda um sintoma materno. Por isso que quando as crianças têm sintomas físicos recorrentes, doenças recorrentes, questões comportamentais, a gente não vai olhar muito para a criança. É óbvio que a gente olha, mas a gente vai olhar muito para os pais. Por quê? Porque esse sistema dessa criança, ele ainda depende muito do ego da mãe e do ego do pai, muito mais do ego materno. Sempre sobra para nós. Sempre sobra para nós, né, gente? É muito mais do ego materno por conta dessa simbiose que acontece. O bebê tá dentro da sua barriga, depois esse bebê nasce, enfim. No processo de desenvolvimento, então quem tem filho pequeno consegue enxergar muito isso, ou vocês já devem ter visto, que a criança, ela dirige a si mesma em terceira pessoa, ela vai falar, né? Ah, a Maria, o neném. Ela não consegue falar eu ainda, quando é muito pequenininha. É meu, eu sou. Tanto é que quando fazem essa virada de chave, ali por volta dos 2 anos e meio, que a criança começa, não, isso é meu, me dá. É também a conhecida fase do Terrible Two, que é a fase das birras. Por quê? Porque essa criança está pela primeira vez experimentando a sensação de ser um indivíduo, de ter algo que ela acredita que é só dela. Então, nós nascemos, enquanto seres humanos, muito autocentrados. Tudo a gente quer pra gente. Então, a criança, tudo é dela, ela tem necessidade de atenção o tempo todo, ela chama por você o tempo todo. E o que é esperado da gente? Que nós traçamos, que a gente possa viver esse processo de individuação, então de amadurecer enquanto seres humanos, para sair cada vez mais desse autocentramento e se doar mais, e servir mais, e cuidar mais do outro. É isso que é esperado de nós enquanto adultas que somos. Por quê? Porque esse lugar de autocentramento, esse lugar de que tudo é meu, de que coitada de mim, eh, de ser realmente o sol do mundo, é quando a gente é criança. E por que que eu tô falando isso? Porque o Jung ele vai explicar que um ego saudável é aquele ego que consegue se portar no mundo, porque também tem aquela coisa, se a gente não entende o que que é o ego, muita gente fala assim, ah, então o ego, ele é ruim, ele não serve para nada, temos que matar o nosso ego. Não existe vida sem ego, a gente precisa do ego para sobreviver. Só que a gente precisa educar esse ego, ou seja, nós precisamos amadurecer este ego para que este ego torne-se um servo nas nossas vidas, e não que ele seja o nosso capitão, o nosso general. Por quê? Porque aí na terapia,
análise junguiana, o que que o Jung explica? Ele explica que o processo de individuação acontece quando o ser humano tem uma fusão deste ego com este self. O que que é o self, gente? Aí você pode entender da melhor forma para você, mas é basicamente essa parte nossa mais elevada, é Deus que habita em cada uma de nós, é esse mais elevado de quem podemos atingir. E essa centelha divina que habita dentro de nós, que seria esse self, é quando ele se torna o guia das nossas vidas. E esse ego, ele vai obedecendo esse self. E eles vão vivendo a vida nesse jogo, não de competição o tempo todo, mas de cooperação, de colaboração. E é isso que nós precisamos fazer, então, enquanto nosso processo de amadurecimento e que nós precisamos ensinar os nossos filhos também. Por isso que eu falo tanto para vocês da importância da gente ensinar autonomia para as crianças, para que essa criança seja capaz de fazer aquilo que ela já pode dentro da faixa etária dela, porque senão a gente começa a atrasar tudo isso. Aqui entra também a teoria das camadas do professor Olavo, que se a gente for estudar, ele vai falar que essa formação, essa quarta camada, que é onde a maioria dos indivíduos estão presos hoje, é uma camada de fechamento afetivo, de contorno de afetividade, ou seja, é justamente na formação da afetividade dos nossos filhos que nós podemos ou acertar ou errar muito em deixar esses contornos afetivos muito abertos e essa criança ir para a vida adulta com muitos buracos. Aí vem comportamentos que eu vejo todos os dias, que eu tive e que eu vejo em muitas de vocês, muitas alunas, que é medo do que as pessoas vão pensar, excesso de controle porque você acha que você é a comandante de tudo, ou necessidade de validação externa o tempo todo, uma dependência emocional muito grande de pai e mãe, um bloqueio para construir família, para carreira, para dinheiro, para maternidade, porque você ainda está presa, nesse lugar de buscar essa afetividade. Então, perceba que esse fluxo, esse movimento natural da vida, ele existe para quê? Cada vez mais nós possamos tornar o nosso ego saudável, e somente um ego saudável é capaz de lidar com os desafios da vida sem padecer, sem sintomas, sem cair numa cama, sem adoecer. Ah, Dani, significa que a gente então nunca mais vai adoecer quando a gente tem um ego saudável? Gente, não significa. Por quê? Porque é um processo de ups and downs, é um processo onde a gente está uma hora mais com essa energia para fora, outra hora com essa energia mais para dentro. Mas o que importa no processo de amadurecimento é que a gente esteja a maior parte do tempo num caminho de ascensão, onde eu percebo que os comportamentos que eu tinha antigamente são comportamentos mais esporádicos e que eu estou cada vez mais pronta para tomar decisões maiores, ir para o próximo nível em todas as áreas da minha vida. Isso mostra que de fato a gente está amadurecendo. Lembra do desenho que eu faço quase que em todas as aulas da espiral? É exatamente sobre isso, tá? É, Achei que era a internet daqui. Não, mas aqui tá tudo certo. Acho que é a internet da Miriam. Tá bom. Qualquer coisa a gente. Você entra de novo aqui. Vocês compreenderam, gente, isso? Sim ou não? Ou fica alguma dúvida em relação a isso? Não? Tem um desenho muito interessante também, que é um homem segurando uma bexiga escrito ego, né? E aí tem essa questão do ego inflado. Esse ego inflado, quanto mais inflado é o ego, mais inferior essa pessoa se sente. Anotem isso. Quanto mais o seu ego é inflado, quanto mais você acha que você é autossuficiente, que você é mais importante que os outros, que você, enfim, que você tem essa soberba muito grande, quanto maior o seu ego, quanto mais inflado ele é, menor é a sua autoconfiança. Por quê? Porque você precisa desse comportamento, dessa inflação, para sentir-se vista, para sentir-se amada, para sentir que você tem valor, porque no fundo você sente que você é muito pequenininha. Tanto é que basta que você pegue uma agulha e fure uma bexiga muito cheia, ela estoura na hora. Diferente de uma bexiguinha mais murchinha, que por mais que ela seja menorzinha, você vai ter que fazer um esforço maior para furar. Guardem essa metáfora na cabeça de vocês, que fica fácil da gente entender. E existem muitos mitos
que ilustram essa parte do ego inflado e desse ego também inferiorizado. E esse trabalho que a gente faz aqui dentro do portal é justamente para que você vá cada vez mais tomando consciência de quais são os comportamentos que são esperados de você enquanto uma mulher adulta que você é, e que cada vez mais você possa amadurecer o seu ego. Combinado? Fez sentido? Conseguiram compreender, sim ou não? Pensando nisso, a gente vai olhar para a virtude da aula de hoje. E aí, olhando para essa virtude sobre esse viés mais espiritual, eu fui trazendo alguns pontos para a gente olhar para esse livro, né, que eu falei para vocês da Porta da Humildade, que tem ensinamentos belíssimos, e de como a gente pode mudar alguns comportamentos e adquirir alguns hábitos para se tornar uma pessoa menos soberba, com um ego menos inflado e mais humilde. Vocês vão compreender na aula de hoje que a humildade, ela não a falta de humildade, ela não se esconde apenas naquele indivíduo que a gente às vezes tem aquela mentalidade daquela pessoa arrogante, daquela pessoa que se acha. Não, as pessoas que têm esse ego muito inferior, ou seja, aquelas pessoas que se acham coitadas, que têm medo do que os outros vão pensar, que deixam de fazer o que precisa ser feito, inclusive por medo da validação dos outros, são pessoas extremamente arrogantes e soberbas também. Por quê? Porque essas pessoas não estão pensando no outro, no serviço, no que elas precisam fazer para contribuir para serem úteis para o mundo. Elas estão pensando nelas mesmas. Lembra que toda vez que eu estiver autocentrada, eu estou voltada ali na minha criança, naquela menininha pequenininha que queria tudo para si. Qual que é o nosso maior exemplo de humildade? Jesus Cristo. Acredite você ou não que ele é Deus, Jesus Cristo é um modelo de vida, inclusive na terapia junguiana, ele é um modelo de individuação. Então, quando você vai estudar a vida de Jesus Cristo sob o viés da psicologia analítica, você consegue compreender perfeitamente o caminho trilhado por Jesus, que é esse caminho de individuação que nós devemos trilhar também. Obviamente, dentro das devidas proporções, não nos comparando com Jesus Cristo, porque jamais chegaremos lá. Mas é um caminho a ser seguido. E tem uma frase que começa esse livro, que é uma frase de Santo Agostinho, que diz o seguinte: não há caminho mais excelente que o do amor, mas por ele só pode transitar os humildes. Ou seja, o caminho mais, não só mais excelente, mas o caminho mais elevado para a vida é o caminho do amor. Só que só é possível amar aqueles que são humildes. E aí ele começa esse livro trazendo a vida de Jesus como o maior exemplo de humildade. E aí tem aquela famosa frase, né? eh, fazei de mim, de vocês, né? Fazei de mim manso e humilde de coração. Por quê? Porque Jesus é o nosso exemplo de mansidão e de humildade. Quando a gente vai olhar para a vida de Jesus, e a melhor forma da gente fazer isso é a gente estudar, a gente ler os evangelhos, em ordem cronológica mesmo, gente. Vai lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, vai lendo o que aconteceu com a vida de Jesus, como foi Jesus desde o seu nascimento, desde a anunciação e tudo isso, a gente consegue compreender que vamos pensar agora em quem é cristã, né? Então, se você acredita que Jesus é Deus, pensa que ele se fez homem, nasceu numa família, não só nasceu numa família, mas nasceu num estábulo, numa manjedoura, muito simples, muito pobre, e naquele cenário todo, ele se fez homem e foi, assim, humilde até a sua morte de cruz, por nós. Então, se a gente for analisar, realmente estudar a vida de Jesus, a gente percebe que desde que ele nasceu, se fez homem, se fez criança, se fez dependente, ele nos ensina exatamente o primeiro papel e a primeira grande aprendizado que a gente tem que extrair sobre a virtude da humildade, que é o quê? Sermos criaturas. É a coisa mais óbvia, gente, que existe, só que é a coisa que a gente mais tem dificuldade de fazer. Por que que a gente tem dificuldade de fazer isso? Pela marca que nós todas carregamos do pecado original. Então, lá no princípio, no Jardim do Éden, quando Deus criou o mundo, hoje na liturgia de hoje, inclusive, falava sobre isso, uma das leituras. É, que Deus, então, soprou a vida, criou Adão e disse para ele: você pode comer de todas as árvores que tiver nesse jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore você não pode comer. E o que é que foi prometido quando eles comeram a árvore, o fruto proibido? Que
eles seriam como deuses, que eles veriam a verdade, essa parte do serei como deuses é algo que a gente precisa gravar muito, porque a gente faz isso o tempo todo. O tempo todo a gente acha que a gente é Deus. Para não aceitar a vontade divina sobre a nossa vida, para achar que a gente é melhor que o nosso marido, para achar que a gente é melhor que os nossos funcionários, para achar que a gente é melhor que as pessoas que a gente convive, para achar que só o jeito que a gente faz está certo, para criticar o outro, para julgar o outro. Isso é uma marca, gente, que está entranhada em nós. Por quê? Por conta dessa mancha do pecado original. É algo que nós, por sermos manchadas desde o nosso nascimento, por tudo que aconteceu pela nossa origem, a verdade e o bem, eles ficaram corrompidos nesse meio. Então, para a gente, é um esforço muito grande compreender o caminho da verdade, o caminho do bem, porque a nossa inclinação natural é para o mal. Concordam comigo? Faz sentido? Sim ou não? É muito fácil você pensar negativo, é muito fácil você querer o mal do outro, é muito mais difícil você fazer um esforço contrário para isso. Por quê? Porque é uma inclinação natural que, infelizmente, todos nós seres humanos temos. Então, é por isso que a virtude da humildade é uma virtude tão difícil da gente alcançar. É por isso que quando a gente vai estudar, essa aula está acontecendo só agora, não por acaso. Porque se você não consegue compreender algumas virtudes antes, é muito difícil alcançar a virtude da humildade. Por exemplo, vamos olhar para a virtude da temperança, que foi uma virtude cardeal que a gente conversou e que a gente falou. Gente, se você não consegue dizer não para um chocolate na hora que você não pode comer o chocolate, ou para um refrigerante, ou para o que quer que seja, nesse movimento de fazer, de realmente gravidez mais Covid, vocês imaginam como é que tá a minha cabeça. Tô lembrando de tudo, aham. Me fugiu a palavra. Mas nesse movimento de você ter que fazer essa contrição mesmo, de se privar desses prazeres imediatos. Se você não consegue fazer nem isso, você acha que você vai ter capacidade de alcançar o desenvolvimento de uma virtude tão mais sutil, espiritual e elevada como a virtude da humildade? Vocês estão entendendo por que que existe um começo, meio e fim em tudo que eu falo, em tudo que eu ensino para vocês? Por que que é importante a gente seguir? Por que que é importante a gente fazer esse movimento que eu ensino? É um método, não é um método à toa. Por que que eu começo lá, todo mundo que me conhece vai lá, corpo fraco não sustenta espírito forte. Não é para você ficar bonita só para se olhar no espelho. É para você entender que se você não tem a capacidade de fazer o mínimo pelo seu corpo, na tua alimentação, na tua atividade física, de desligar o despertador e acordar de manhã, você não vai conseguir acessar a profundidade de uma virtude tão elevada como a humildade. E tem uma coisa muito importante que está escrito na Bíblia. Deixa eu ver se eu anotei aqui a passagem exatamente, senão eu abro o livro aqui para pegar para vocês. Porque ele diz o seguinte. Aqui, a continuação, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis repouso para vossas almas. É isso que eu quero que fique fixo na cabeça de vocês na aula de hoje. Por que que é, a gente tem que seguir esse caminho, né? De ser manso e humilde como Jesus. E o que é que a gente conquista com isso? O repouso para vossas almas. Gente, o que é o repouso para vossas almas, se não a nossa plenitude? Então, o desânimo, o desespero, a ansiedade, a falta de fé, muitas vezes os desafios que a gente enfrenta na vida e que a gente não consegue sair, são todos pontos que a gente pode olhar para nossa vivência de hoje, que muito provavelmente nos falta mansidão e humildade para lidar. É por isso que buscar essa mansidão e essa humildade de coração, assim como Jesus foi e é e nos ensina, é o caminho da plenitude. Porque a partir do momento em que você tem, de fato, como hábito esses comportamentos, essas virtudes de humildade, de ser mansa, de entregar a sua vida para Deus, as coisas fluem. Olha o que acontece, você repousa a vossa alma. Nada te abala, nada do mundo daqui.
Porque o teu coração tá em outro lugar, compreende? Sim ou não? E aí, a gente pode ficar se questionando assim, tá, Dani, é muito bonito tudo isso na teoria, mas como é que a gente faz isso na prática? E eu gosto muito desse livro porque ele vai trazendo pra gente passos importantes que a gente pode dar para que a gente possa adquirir essa virtude. E a primeira delas, o primeiro grande passo que a gente precisa dar é saber ouvir Deus. Só que só é possível ouvir Deus aquele que tem um coração humilde. E para a gente poder ouvir Deus, a gente precisa calar essa nossa voz interna, esse nosso ego, essa nossa autossuficiência. Por quê? O direcionamento de Deus, muitas vezes, ele vai na linha oposta, contrária daquilo que a gente quer para nós. Ou, às vezes, numa velocidade diferente, ou, às vezes, por um caminho diferente. E se eu não estou disposta e com o coração humilde e aberto para ouvir a Deus, eu não vou conseguir distinguir o que é a minha voz interna do que é a voz de Deus. Quem que já teve essa dificuldade? Não sei se isso é o que Deus quer de mim, ou se isso sou eu que quero, ou se sou eu que estou querendo isso aqui, ou se é Deus que está falando comigo. E como é que a gente come... Não é isso aí? Você pensa, você faz a oração, Deus fala assim, não, Deus falou isso aqui para mim. Aí no fundo você pensa assim, será que foi Deus que falou ou sou eu que eu quero, meu Deus? Sou eu que estou querendo muito esse negócio mesmo. E é óbvio que a gente precisa de prática para isso, mas principalmente quando a gente silencia esse nosso comportamento de autossuficiência, de eu dou conta, de eu que resolvo, de parar de você querer ser o criador e aprender a ser a criatura, você consegue ouvir melhor o direcionamento de Deus. Por quê, gente? Porque Deus fala com a gente de diversas formas. Deus fala com a gente principalmente através da palavra dele. Então, os evangelhos ali são Deus falando com a gente o tempo todo. Por isso que eu falo, não sei como começar a ler a Bíblia, não sei o que fazer, não sei como ler, não sei por onde, não faço a menor ideia. Foca nos 4 evangelhos. Primeiro estuda ali. Vai lá, Marcos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E lê, estuda, aqui é uma linguagem mais fácil, começa por ali. Porque ali está a vida de Jesus. Você primeiro precisa compreender tudo que ele viveu e os ensinamentos que ele nos deixa. Só aí, minha filha, tem um ano inteiro de estudo e, se não mais, para você fazer. Como é que Deus fala com a gente também? Através de pessoas, através de sinais, através de acontecimentos, através de livros, através de aulas, através de músicas. Deus, ele usa muitos elementos para falar com a gente. Só que a gente só vai conseguir ouvi-lo de fato de novo se o nosso coração for um coração humilde, ou se pelo menos a gente estiver buscando essa humildade. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para buscar essa humildade é entregar a nossa vida nas mãos de Deus. É parar de querer controlar todas as situações e entregar para que Deus seja o centro e esteja no controle das nossas vidas. Como é que a gente faz isso? Se colocando mais no lugar de criatura e menos no lugar de criador. A maternidade nos ensina muito sobre isso, gente. É por isso que eu falo que o amor que mais se assemelha ao amor de Deus por nós é o amor de uma mãe por um filho. Por que que a maternidade nos ensina muito? Porque desde o momento que você descobre que você está grávida, você não tem controle de absolutamente nada. Você não sabe o que está acontecendo dentro da sua barriga. Você não sabe se o bebê tá tudo bem, se o bebê tá se formando bem. Você não sabe que horas que vai nascer. Você não sabe que dia que vai nascer. Você não sabe como é que vai ser a cara da criança. Você não sabe se vai ser tudo bem, se vai nascer saudável, você não sabe de nada. E você vai tentar controlar, você vai enlouquecer, porque você não vai conseguir. Então a gente começa desde o início, quando você pega ali um positivo nas mãos, soltar o controle e entender que assim, não vou dar conta de controlar isso aqui. Então eu preciso aprender a confiar. Quando a gente se casa também, a gente precisa aprender a confiar, porque a gente não tá mais sozinha, então a gente tem ali o nosso marido, que a gente precisa soltar a mão do controle. E existem várias formas da gente ir aprendendo a fazer esse movimento. O principal deles, como eu falei, é a gente parar de achar que a gente é criadora das coisas e que, na verdade, somos apenas criaturas. Outra forma da gente ter esse despertar, que para mim foi muito grande, a morte. Quando você tem contato ou com a morte de alguém próximo ou começa a meditar sobre a sua própria morte, você entende que vai acabar.
Se vai acabar, você para de se achar tão deusona assim. Porque você pensa assim: "Cara, se eu vou morrer e eu não sei quando eu vou morrer, por que raios eu tô me achando tanto a última bolacha do pacote assim? Ou por que que eu tô achando que sou eu que controlo tudo? Ou por que que eu tô deixando de fazer esse monte de coisa que eu tenho que fazer para amanhã, achando que, o que os outros vão pensar", ou enfim, a gente para de ter determinados comportamentos quando a gente medita sobre a morte, porque a gente compreende que nós somos muito pequenas perante ela. Por quê? Porque a hora que ela chegar, é inexorável, vai acontecer com todos vocês, comigo, com todo mundo, a gente não sabe quando. Então meditar sobre a morte também é muito importante. Não espere que alguém da sua família morra para que você tenha esse insight. E aí, outra coisa super importante para que a gente possa ouvir a voz de Deus, que ele nos ensina também nesse livro, é silenciar o externo. Então, vai chegar um momento que você vai conseguir ouvir a voz de Deus no meio da Paulista. Talvez não seja agora, entendeu? Talvez agora você precise de um momento, como eu ensino vocês, acordar mais cedo, diminuir os estímulos visuais, então muita internet, muita música ruim, muita imagem ruim, muita poluição externa, tudo isso vai poluindo muito a nossa sensação, o nosso sensitivo, essa nossa conexão espiritual. Então, o primeiro horário da manhã é um horário maravilhoso para ter essa conexão com Deus, porque é um horário onde as coisas estão mais silenciosas, não só do lado de fora, mas dentro da nossa cabeça também. A gente ainda não teve muitos estímulos, então os nossos pensamentos estão mais calmos. Silenciar o externo e principalmente silenciar a nossa mente. Eu, gente, sou muito a favor de ferramentas que nos ajude a silenciar os nossos pensamentos. Uma boa respiração pela manhã, você sentar, fechar seus olhos, fazer uma percepção de como você está se sentindo, do seu corpo. Tudo isso são ferramentas que a gente pode usar ao nosso favor para que a gente possa estar cada vez mais próximo de Deus. Faz sentido? Sim ou não? Outra coisa importante também é a gente aprender a ter um momento de adoração. Esse momento de adoração é muito interessante para calar essa nossa soberba, esse nosso ego, porque como tem essa marca nossa, desde que a gente nasceu, de serei como deuses, e a gente vira e mexe, tá ali pensando que a gente é melhor que o outro, que a gente é Deus, que a gente que comanda, que a gente que controla, que a gente que, enfim, temos essa inclinação natural. Quando você passa a ter um momento de adoração a Deus, você se coloca no teu lugar. Porque adorar a Deus, acima de todas as coisas, é adorar aquele que é superior a você. Então, se você tem esse hábito de adorar a Deus, seja com o momento seu de oração da manhã, seja um momento de cantar uma música, enfim, você está trazendo, esse hábito de se colocar no seu lugar de criatura. Compreendem, sim ou não? Outra coisa que ele fala nesse livro também que eu acho muito lindo. Eu lembro que a primeira vez que eu li esse livro eu me emocionei muito, foi com 2 exemplos de humildade, que o primeiro deles foi o sim de Maria. Por quê? Porque quando ela na anunciação, quando ela recebe que ela vai gerar o Salvador, em momento nenhum ela questiona, em momento nenhum ela se sente especial porque ela foi escolhida. Em momento nenhum ela tem nenhum tipo de reação que nós, meras mortais, teríamos, de duvidar, de saber como é que vai ser, será que é verdade, será a primeira coisa que ela faz é: "Faça-se em mim a vossa vontade". Ela se entrega completamente, sem saber o que é que vai ser. Então, nós podemos aprender muito com a humildade de Maria. Por quê? Porque ela foi assim até os pés da cruz. Ela não sabia tudo o que ia acontecer. E ela simplesmente aceitou, obedeceu, seguiu a vontade de Deus, e é um exemplo de humildade a ser seguido. Então, olhar para a vida de Maria também é algo que nos inspira muito. Outro que eu fiquei apaixonada desde que eu li esse livro também, eu tenho um carinho muito especial, é São José. Por quê? Porque São José passa despercebido, gente. Você não vai escutar falar muito de São José quando você vai ler sobre a vida de Jesus.
Só que se ele não existisse, Maria não teria dado à luz a Jesus. Por quê? Porque só uma mulher grávida sabe o jeito que a gente fica frágil e vulnerável, gente. A gente precisa de cuidado, de proteção. Ela não teria parido Jesus, ela não teria cuidado de um recém-nascido se ela não tivesse um homem que estivesse trabalhando e dando dinheiro e comida para eles se sustentarem. Ela não teria uma casa. Ou seja, Jesus não cresceria e não seria Jesus se não fosse por São José. Só que ninguém nem escuta falar dele. Ninguém nem sabe. Em momento algum tem ele se achando, ou ele se vangloriando, ou ele. Não, ele passa despercebido, mas com um impacto que sem ele não aconteceria nada disso. A história não aconteceria. Jesus não cumpriria a sua missão sem São José. Então, mais um exemplo de humildade pra gente. Por quê? Porque na era do influenciadoras e Instagram e seguidores e não sei o que mais as pessoas querem é o quê? É reconhecimento, é status, é aprovação, é mídia, é fama. E aí a gente pode aprender com São José exatamente sobre isso, a virtude da discrição, a virtude de passar despercebido. Faz sentido? Sim ou não? Isso tem tudo a ver com a humildade. E a gente já vai chegar lá, mas uma das coisas mais importantes que eu sempre, quando eu vou falar sobre essa virtude, eu tomo cuidado é humildade não é passividade, tá, gente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você ser humilde não significa que você vai ser uma pessoa passiva, que você vai ser uma pessoa que não vai se impor, que você vai ser uma pessoa que não vai falar a verdade, que não vai fazer aquilo que é correto, muito pelo contrário. E você não precisa engolir tudo para você ser humilde, nada disso. É a mesma coisa da mansidão. A humildade, ela vem de um estado de espírito, de um coração. E aí, eu anotei aqui na página 42 do livro, quem tiver o livro, mas eu vou ler para vocês. É, no, ele cita um outro livro, né? Que também eu sempre falo dos livrinhos do São José Maria Escrivá, porque tem muitos ensinamentos. E um dos livros, que é o livro Suco, ele traz algumas perguntas para a gente se fazer num exame de consciência, para a gente saber qual que é o nível da nossa arrogância, da nossa soberba. E aí ele diz o seguinte, né? Para você avaliar a tua vaidade, fazer uma avaliação da sua vaidade, começa a se questionar o seguinte: pensar que o que fazes ou dizes está mais bem feito ou bem dito do que aquilo que os outros dizem ou fazem. Então, se você constantemente fica pensando ou dizendo para si mesma que o que você faz é melhor que o outro, que você é melhor que o outro, que o seu é mais do que o outro, começa a perceber nessas atitudes que você tem. E isso, gente, não necessariamente é com pessoas desconhecidas, às vezes é com o nosso marido, ah, porque ele não lava a louça direito, sou eu que lavo melhor, ah, porque minha mãe faz isso, eu que não sei o quê, ah, porque minha irmã, nananã, ah, porque... Às vezes não, na maioria das vezes a gente é assim com as pessoas mais próximas. Outra coisa que ele fala: dar o teu parecer sem que te peçam, ou sem que a caridade o exija, ou seja, ficar falando demais sem que você seja solicitada. Se você é uma pessoa que fica dando palpite na vida de todo mundo ou falando demais, como diz o São José Maria, de calar a gente nunca se arrepende, de falar a gente se arrepende na maioria das vezes. E um dos pontos da pessoa humilde é que ela sempre está pronta para ouvir e sempre tarda a falar. Não é aquela pessoa que fala o tempo todo. É uma pessoa que despreza o ponto de vista dos outros. Se você escuta o outro já pensando, nossa, não concordo com isso que essa pessoa tá falando, nossa, nada a ver isso, nossa, tá errado, nossa, isso aqui. Isso vale para tudo de novo. Você pode estar numa discussão com seu marido tá falando, e na tua cabeça você já tá pensando em responder ele, você não tá ouvindo o que ele tá falando. Isso é vaidade. Citar-te a ti mesmo como exemplo nas conversas o tempo todo. Que é a coisa mais chata do mundo é você estar conversando com alguém, aí você está contando uma história para a pessoa, daí a pessoa fala assim: não, mas comigo, sabe o que aconteceu comigo? Comigo foi assim, ó. Não, porque o meu. Vamos supor que a Stephanie tá me contando como é que a filha dela nasceu. Daí ela tá contando a história do parto dela, daí ela fala: nossa, Dani, demorei muito para dilatar meu parto. Daí eu pego e falo assim: não, Stephanie, mas sabe o que que foi comigo? A minha foi uma cesárea de emergência. Foi muito mais difícil, eu sofri muito mais. Sabe assim, aquela pessoa que o tempo todo ela tá querendo falar sobre ela tá querendo falar a história dela, ela tá querendo colocar ela como exemplo. Gente, isso é péssimo e é um sinal claríssimo de vaidade, de um ego super inflado. Desculpar-te quando te repreendem.
Se você é uma pessoa que aceita bem a repreensão, ser corrigida pelas outras pessoas, já é um bom caminho. Agora, se as pessoas te repreendem e você leva tudo para o lado pessoal, já tem aí um grande indício de vaidade. Por quê? Porque as pessoas que têm esse comportamento, elas se acham muito coitadas. Só que de coitadas elas não têm nada, gente. A pessoa que se acha coitadinha, no fundo, de novo, ela é uma vaidosa. Doar-te doer-te de que os outros sejam mais estimados do que tu. Ou seja, que as pessoas são melhores, mais importantes que você, e isso te machuca, isso te dói. Procurar ou desejar singularizar-te, ou seja, chamar a atenção, insinuar na conversa palavras de louvor próprio, ou que deem a entender a tua honradez, o teu engenho, a habilidade, o teu prestígio profissional. Também, de novo, é aquela pessoa que fica o tempo todo se vangloriando, falando que ela é boa, que ela é a melhor, que ela fez não sei o quê, que ela, enfim, né? Comentários que a gente costuma ouvir em conversas, ou que às vezes você mesma fala, e que são muito chatos para quem está escutando, e não só isso diz muito sobre a sua insegurança interna. É, ele traz, então, essas perguntas para a gente se fazer, para a gente ir fazendo esse exame de consciência, e a gente tem que entender que a virtude da humildade e esse amadurecimento nosso nessa virtude significa em progredir no amor. Então, quanto mais a gente se alegra pelos bens do outro, se alegra pela pessoa conquistar as coisas, mesmo que a gente não tenha conquistado, se alegra não só pelas pessoas que estão mais distantes, né, mas pelas pessoas próximas de nós que estão crescendo. Quanto mais a gente ama, se doa, serve o outro e menos fica olhando para si e sim importando consigo mesma, com você, com o que você pensa, com o que você sente, com mais você está caminhando na direção de desenvolver essa virtude. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Tem alguma dúvida? Estão conseguindo compreender? E aí, mais uma coisa que ele vai falar, que eu vou ler de novo para vocês, porque eu acho que vai ajudar muito também, na página 47, ele diz o seguinte, ó. O nosso processo de amadurecimento e de santificação, ele começa a acontecer, olhando com esse olhar para a virtude da humildade, quando nós percebemos que o eu grita demais, eu quero, eu não gosto, eu não posso, é demais, tenho direito, não me incomodem, e a gente fica focando no eu, isso significa que Deus diminuiu em nós, ao passo que o egoísmo cresceu demais. Quando isso acontece, é porque Deus está muito pequenininho dentro de nós e a gente ficou desse tamanho. E aí o que a gente tem que fazer? Aí ele diz aqui: peçamos ao Espírito Santo o amor que nos falta, um amor como o amor de Maria, de João, e de José, que queria fazer da sua vida um espaço de serviço totalmente aberto ao amor de Deus e ao próximo. Tem um dos marcadores da maturidade humana, em um outro livro também que fala sobre esse processo de amadurecimento, que ele diz que quanto mais a gente é útil e menos a gente consome, mais maduras nós estamos nos tornando. Então, quanto menos você reclama e menos foca no seu, e mais você serve o outro, e se alegra pelo outro, e faz pelo outro, e passa por cima de questões internas suas para fazer o que tem que ser feito, mais você está caminhando na direção de se tornar uma mulher mais humilde e mais madura. Faz sentido? Sim ou não? Antes de eu abrir para perguntas, eu vou falar então em tópicos para vocês anotarem aí o que é importante a gente prestar atenção, além de tudo que a gente já falou aqui. A primeira coisa, então, coloca aí: falar menos e ouvir mais. Ter essa prontidão ao escutar. Quando você for ouvir o outro, escute o outro, não querendo responder o tempo todo que está na tua cabeça. Aprenda a ouvir o que a pessoa está falando, a se importar genuinamente com as questões que aquela pessoa está trazendo para você. Seja ela um cliente, seja ela o seu marido, seja ela sua filha, seja. Antes de você responder, olha para aquela pessoa, nos olhos dela, fixo. Enxerga a alma daquela pessoa, deixa ela falar primeiro. Ah, Dani, é sempre que a gente consegue fazer isso? Não, não é, mas a gente precisa se esforçar, porque isso faz muita diferença, tá? É,
Lembra, gente, tem um mito que é o mito do Narciso, que o que que aconteceu com o Narciso? O Narciso se afogou na própria imagem dele, porque ele era tão apaixonado por ele mesmo, e aí que vem a patologia do narcisismo, ele era tão apaixonado por ele mesmo que ele olhou o reflexo dele no espelho de água e se afogou. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, com a gente não estarmos nos colocando nessa posição de muita estima, tá? E também tomar cuidado para não ir para o outro extremo. Ó, pobrezinha de mim. Toda vez que você tiver assim, ó, essa mentalidade do ó, pobrezinha de mim, lembra que você também, minha filha, é uma super vaidosa. Muito. É igualzinho o colega que se acha demais, é você que se acha coitado. Porque de coitada você não tem nada, você tem que ser útil, só isso. Pureza de intenção. Nossas intenções precisam partir de uma pureza de coração. Então, eu entrego essas flores com uma pura intenção. Eu faço esse café da manhã com uma pura intenção, não esperando algo em troca. Eu sirvo, eu cuido das pessoas que eu amo por uma pura intenção, não depois para cobrar. Ai, você viu? Eu arrumei a cama, você não faz nada, você não tira o lixo, você não me ajuda, porque eu só faço não sei o quê, nanana. Aí vira aquela confusão. Não, faça as coisas com uma pura intenção, pelo simples fato de fazer, pelo simples ato de servir. Isso já vai ajudar muito. Outro ponto, atenção ao desânimo. Desânimo demais é sinal de vaidade. Quando você está muito desanimada para fazer o que tem que ser feito, para cumprir com suas obrigações, para tomar as decisões que você precisa tomar, desânimo é sinônimo de vaidade. Nós precisamos ficar atentas a isso. Outro ponto importante, sinceridade. Seja muito sincera, honesta com você, em primeiro lugar. Com o que você está pensando, com o que você está sentindo. Por quê? Porque às vezes eu tô falando esse monte de coisa aqui e na cabeça de muitas de vocês que não estão no caminho da humildade, mas sim no caminho da vaidade, você tá assim, ah, eu não sou assim. Ah, eu não penso isso. Ah, eu não faço isso. Nossa, que horror, tem alguém que faz isso. Nossa, que maldade. Ai, nossa, que pessoa. Você já tá no caminho que não era pra você estar, minha filha. Por quê? Porque você é vaidosa, é uma marca sua, você nasceu assim, eu sou, todas nós somos, em níveis diferentes, mas nós somos. E nós precisamos lidar com isso diariamente, através dos nossos comportamentos, das nossas mudanças, tá? Simplicidade de coração também é algo que engrandece muito e nos conquista, nos faz conquistar essa virtude da humildade. Você realmente ter essa simplicidade de coração é algo assim muito bonito quando a gente conhece pessoas assim, porque essas pessoas nos tocam, essas pessoas nos marcam, sabe? São pessoas que realmente você vê que faz o que faz por amor, que cuida dos seus porque ama, é algo que inspira. Como é que eu sei que essa pessoa tem simplicidade de coração? Você se sente inspirado por essa pessoa a agir de uma forma melhor, a ser uma pessoa melhor. Você sente como se Jesus realmente refletisse nessa pessoa, e é isso que eu espero que a gente faça daqui para frente. Outro ponto importante para os coléricos de plantão, tão difícil. Perdoar primeiro. Ah, mas não sou eu que tô errada. Quem tá errado é o meu marido, porque foi ele que fez isso. Não, porque foi ele que começou, não, porque foi fulana que não sei o quê, não, porque foi Beltrana. Gente, comece perdoando. Seja a primeira a perdoar, por mais difícil que seja esse movimento. Falei porque para quem é colérico é muito difícil fazer esse movimento inicial de pedir perdão. Porque a virtude da humildade é muito difícil para quem é colérico. Mas se esforce para isso. Mesmo que você não esteja errada, mesmo que você não esteja, né, dentro dessa circunstância, seja o primeiro a pedir perdão, a apaziguar. Por quê? Porque nesse movimento a gente começa a entender que, minha amiga, quem é você para não perdoar o outro? Olha o que Deus é capaz de perdoar de tudo que você faz todos os dias. E por que que você se acha tão melhor que o outro de não ser capaz de pedir perdão nessa determinada situação? Então, pedir perdão primeiro é muito importante. E os dois últimos pontos. Rezar pelas pessoas que são seus inimigos, pelas pessoas que, enfim, você sabe que não te querem bem, ou que mesmo você não sabe, ora por todo mundo, pelo sim ou pelo não. E por último, a gente tomar muito cuidado com o julgamento.
E principalmente aqui eu abriria um parênteses para as fofocas, tá? Cuidado com ficar falando da vida dos outros, fofoca e etc., mas principalmente com o julgamento. Porque fulano de tal é assim, porque ciclano é assim, você vai rotulando as pessoas, você vai julgando as pessoas, você vai colocando esses adjetivos nas pessoas, e o tempo todo você é o juiz, é você que é a pessoa que está lá apontando o dedo. E na verdade, quem que vai ser julgado no final vai ser você. Você vai ser cobrado de tudo isso que você está fazendo, de todos esses julgamentos. E outra, quem é você para julgar o outro, né? O que é que você tem feito? Qual que é o exemplo que você tem dado? Perguntas, deixa eu ler aqui no chat se tem algum. Comecei esse movimento de acordar mais cedo para rezar, agradecer, conversar com Deus no silêncio e me sinto muito mais tranquilo durante o dia. Gente, sim, muda completamente a energia do dia, como se não tivesse que me preocupar em controlar tudo, exatamente. A gente começa de outra forma, é surreal. Por favor, explica sobre o desânimo ser vaidade? Explico, vamos lá. Quando a gente fala sobre o desânimo aqui, nós estamos falando sobre algo não relacionado ao cansaço físico e energético de algum ponto específico, tá, gente? Tô dizendo de eu tô meio desanimada de fazer determinada coisa porque tô cansada hoje, eu trabalhei demais, ou foi algo que me exigiu muito fisicamente. Quem tá cansada, descansa. Ponto. É isso. Quem tá cansada, descansa. Quando você descansa, passa essa sensação. Se você não tá com deficiência de vitamina, se você não tá precisando de algum tratamento por alguma questão patológica que você tem, se você tá cansada, você descansa. Qualquer desculpa para além disso é preguiça. E preguiça é falta de amor. E se o caminho da humildade é o caminho mais puro e reto e pleno é o caminho do amor, e a gente só consegue atravessar esse caminho se a gente for humilde, concorda comigo que toda vez que você fica desanimado, preguiçosa, deixando as coisas para depois, enfim, todo esse movimento de lentidão de alma, de lentidão, de não ter essa prontidão para agir, para fazer as coisas, você está sendo soberba? Você está sendo vaidosa? Por quê? Porque você está deixando de fazer o que precisa ser feito para as pessoas que precisam, para sua família, para o teu trabalho, para Deus. Nós estamos deixando que o desânimo tome conta. E sabe quem que domina o desânimo, gente? Você acredita em Deus, existe o outro lado. É o diabo. É ele que está o tempo todo arrastando as pessoas para o desânimo. Faz sentido, sim ou não? Então é só vocês linkarem desânimo. Cansaço é diferente de preguiça. Se eu tô cansada, eu descanso. Se eu entro nesse desânimo de preguiça de fazer as coisas, de reclamação, de murmuração, eu tô num lugar de preguiça, seja mental, seja física, e preguiça é falta de amor, porque todas as vezes que você deixa de fazer o que precisa ser feito, você tá deixando de servir alguém. E quando você não tá no caminho do amor, você não tá sendo uma pessoa, exercendo a sua plenitude de virtude, de humildade, de maturidade. Ok? Quem mais? Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Ó, então, de novo, quem tem muita dificuldade com essa virtude, principalmente as coléricas aí de plantão, leiam o livro A Porta da Humildade para ajudar vocês nesse processo. É, feito essas anotações, criem mecanismos para vocês começarem a serem pessoas mais, silenciar mais esse interno e também o externo para vocês ouvirem mais a Deus. E lembre-se do que eu falei para vocês: quanto mais você estiver na posição de criatura, menos você vai sofrer, mais você consegue entregar a sua vida para Deus, mais Ele está no controle e mais as coisas começam a fluir na sua vida. Por quê? Porque você deixa comandar aquele que de fato tem que comandar, que é Deus e não você. Isso não significa se abster das suas responsabilidades e nem fazer aquilo que precisa ser feito, muito pelo contrário. Você faz tudo aquilo que está dentro do seu controle para que o que não está no seu controle seja feito pelo controle de quem está, que é Deus. É a mesma coisa do que eu citei para vocês do exemplo da gestação. A gente não tem o controle. Não, não tem, mas você pode comer bem, você pode tomar suas vitaminas, você pode fazer sua atividade física, você pode fazer sua fisioterapia pélvica, você pode fazer suas consultas pré-natais em dias. Você tem que fazer isso.
Se você não fizer, você não está fazendo a sua parte. O resto que não está sob seu controle, aí você entrega para Deus. E isso em tudo, na nossa maternidade, no nosso casamento, no nosso trabalho, está dentro do seu controle. Se você está fazendo e fazendo bem feito, não tem por que você se preocupar com o dia de amanhã. Não tem por quê. Porque quem controla o dia de amanhã está no controle. E você está fazendo o que te cabe hoje, nesse momento. Feito? Façam as anotações, implementem na vida de vocês e comecem a colher os frutos, tá bom? Muito boa essa aula, tem muito trabalho pela frente, muita coisa para mudar nesse sentido de vaidade, soberba, egoísmo, muita maturidade a vencer. Feito, tudo anotado, muito trabalho aqui também, muito trabalho pela frente, gente. Vamos começar. Quem quiser, coloca aí uma decisão que tomou, sei lá, um insight que teve, algo que vai começar a fazer para que você possa se tornar uma pessoa mais humilde daqui para frente. Por aqui, enquanto eu fazia essa aula, eu decidi essa parte do ouvir mais o outro, do diálogo mesmo, que muitas vezes é algo que acaba sendo mais difícil para mim, principalmente com meu marido, sempre é coitado do marido, de, às vezes a pessoa tá falando e você já tá na sua cabeça pensando na resposta, ou às vezes você tá na sua cabeça pensando em outra coisa, e a gente tem que fazer um exercício muito, de muita presença para você estar ali inteira ouvindo. Falar menos de mim, Dani, ouvir o outro de maneira genuína, pode falar. Quem quer falar? Cadê? A Miriam. esse sou eu, a Miriam. Isso, Eu não estou conseguindo abrir a câmera, a conexão está tão instável, talvez até trave o áudio, tá? sem problema. Mas nesse sentido de ouvir verdadeiramente, isso para mim é um desafio, sabe? Uhum, muito. Vem muita coisa, e aí, como você estava falando, aí vieram várias situações, principalmente com esposo, mãe Uhum, e pai. Que eu falo assim: ah, não, lá vem com essa mesma ladainha, ou meu pai me dá paciência, assim, né? E aí a gente não presta atenção e fica julgando uhum, e se julga, não, eles são velhos, estão caducando, ou não, não sabe nada disso, não sabe fazer. Então, assim, por isso que eu tô uhum, falando, eu tô rasgando aqui o meu coração, porque é uhum. muito trabalho, é muita entrega pela frente, viu? Sim. E assim, é muito interessante isso que você falou, porque quando a gente tem esse movimento de perceber quais são as pessoas que a gente mais julga, são as pessoas que a gente mais tem projeção. E normalmente as pessoas que a gente mais tem projeção são as pessoas mais próximas. Então, muitas vezes são questões que essa pessoa carrega, que às vezes a gente precisa lidar com questões nossas que a gente não está conseguindo e a gente fica projetando isso nos outros. Então, de fato, é um exercício de você ter compaixão, né? Ela deu o exemplo do pai e da mãe, né? Exatamente, às vezes você escuta seu pai, é aquela mesma coisa desde quando você é pequena, e daí você fala, gente, mas será que não vai mudar nunca? E aí você começa a mudar essa postura de, meu Deus, quem foi meu pai enquanto criança? Vocês já pararam para fazer isso, gente? É maravilhoso quando você é, é, estuda um pouco da história do teu pai e da tua mãe, de tudo que eles viveram, de infância, de tudo que aconteceu na vida deles, de que eles já foram, né, lá atrás, pessoas que atravessaram muitos desafios, e aí você para de ser o juiz e começa a, de fato, se colocar no lugar do outro. Nossa, né, eu que trabalho com pessoas, é muito bonito de ver qual que é o repertório que cada uma carrega, porque o repertório de cada uma de vocês está carregado da história de vocês. Então, não tem como eu chegar num atendimento individual, por exemplo, que eu faço com as meninas da mentoria lá, e olhar sempre com o meu olhar para elas, de olhar pensando nas minhas crenças, na minha lente. Não tem como eu fazer isso. E claro que isso é um exercício de muitos anos de trabalho, mas eu sempre sento na frente de cada uma de vocês, olhando para cada uma de vocês e escutando a história de vocês com a lente de vocês. Pensando bem, olha só essa história, bem, olha só esse relacionamento, bem, olha só essa pessoa, o que que ela viveu, a infância que ela teve, os pais que ela teve, ou os desafios que ela está enfrentando agora. É isso, é a gente se importar genuinamente com os outros, é a gente amar.
Esse é o amor que a gente tem que treinar a ter todos os dias. Acontece que a gente às vezes acaba fazendo isso com os nossos alunos, como por exemplo, e daí o nosso marido vai falar e a gente faz o quê? Julga, fala que tá errado, não deixa o coitado falar, porque é por isso que a gente tá casada com eles, né? Vai até o fim da vida para aprender, para aprender a lidar e a crescer e a se desenvolver junto com essa pessoa e com os nossos pais também. A gente não vem com os nossos pais à toa, eles estão ali para nos ensinar o tempo todo a sermos pessoas melhores. Basta que a gente esteja aberta para isso. Foi muito bom a sua reflexão, Miriam. Ser vulnerável, pedir ajuda, sou muito autossuficiente, me importar genuinamente, pureza de intenção, ouvir o outro de maneira genuína, preciso melhorar isso. Que bom, gente, que bom. Só isso já vai dar um resultado tremendo na vida de vocês. Feito, meus amores, combinado? Nos encontramos então na nossa próxima aula. Beijo no coração de vocês. Lembrando então o livro A Porta da Humildade, Francisco Fausto, a gente vai deixar na legenda da aula, tá? Para quem quiser comprar e ler. Beijo.